Olá, pessoal. Beleza? Vamos iniciar nossa revisão de prova. Eu irei corrigir questão por questão e você, através da observação da correção, deve analisar suas questões e verificar os pontos nos quais você identificou, como erro. Tá? E no final, realize uma somatória da sua prova e compare com o resultado da sua nota postado no portal. Tá? Considerando, esse período de quarentena, a gente não consegue fazer um feedback individualizado, analisando prova por prova com um aluno presente. Então foi feito primeiramente a correção, o lançamento de nota, e agora você tem a oportunidade de verificar seus erros e, se porventura encontrar alguma somatória de pontuação incorreta ou discordar da correção de uma das questões, você pode me contactar que nós iremos fazer a retificação da sua nota. Então, vamos prosseguindo aqui com a correção. A primeira questão vale 100 pontos e pede para a gente determinar o centroide da área sombreada da figura abaixo. Então, nós temos essa figura aqui, que pode ser interpretada como uma área composta de 4 formas elementares, ou seja, de 4 figuras. Então, nós podemos dividi-la aí como um retângulo aqui, Nós podemos dividi-la como um triângulo também, composto por um triângulo e também por um semicírculo e essa área retangular vazada aqui. Tá? Então, aqui ao lado nós temos as formas elementares dessa área composta. O exercício ele quer o centroide da área sombreada. Então, nós, na hora que formos determinar as coordenadas do centroide, teremos que fazer a subtração dos furos, que são representados aqui pelo semicírculo e pela essa área quadrada, essa área retangular, menor. Aqui foi dividido em 4 partes, que representam cada uma dessas figuras. A equação que determina o centroide de área de uma figura composta é dada pela somatória dos centroides ou centro de gravidade de cada figura. Tá? Então, centroide e centro de gravidade são sinônimos. Então, a somatória da multiplicação do centroide de cada figura vezes a sua área, dividido pela somatória das áreas de todas as figuras. E aqui nós temos as coordenadas x e y de cada figura. Então, a equação é a mesma, só muda o valor da coordenada para cada figura. Para facilitar, considerando que nós temos 4 partes, montei uma tabela onde a gente calcula individualmente cada um dos termos aqui indicados e no final faz a somatória e assim fica mais fácil da gente calcular o centroide da área em questão. Primeiro vamos calcular as áreas de cada parte individual e depois a gente determina as coordenadas x e y do centroide de cada uma dessas áreas e, por fim, realiza as multiplicações das coordenadas pela respectiva área de cada figura. Então, vamos lá. A parte 1 é esse retângulo aqui, certo? Esse retângulo tem dimensão desse lado que é representado por essa dimensão aqui, que é 30, mais esse diâmetro, que vai ser 60. Então, esse 90, mais aqui, mais 90, mais 30, que dá 120, que também está representado na cota aqui de cima. Tá? Então, é 120 de base e a altura, nós temos essa dimensão. 40 mais 30, que vai dar 100. Então, a área do triângulo, do retângulo, 120 por 100. Base vezes altura. Tá? Então, vai ser 120 vezes 100, que no caso vai nos dar 12.000. Tá? Então, a área 12.000 milímetros quadrados. A figura 2 é esse triângulo aqui, que está representado internamente por essa figura aqui. Tá? Então, a base do triângulo é metade de 20, 10 mais 50. Então, essa base aqui vale 60 e a altura continua sendo 100. A área do triângulo é base vezes a altura
dividido por 2. Então, vai ser 60 vezes 10, que vai dar 6.000, dividido por 2, 3.000. Tá? Então, a figura 2 tem área 3.000 milímetros quadrados. A figura 3 é um semicírculo, ou seja, metade de uma circunferência, cujo raio, né, representado aqui, é 30. A área da circunferência é π vezes r ao quadrado. O semicírculo é a metade, então vai ser πr ao quadrado dividido por 2. Tá? πr ao quadrado, π vezes 30 ao quadrado dividido por 2, vai dar 1.414. 1.414, negativo porque é um furo representado aqui. A parte 4 é esta região aqui, retangular, cuja base aqui a gente tem como essa cota 20. Né? E essa altura 40. 20 vezes 40 vai dar 800. Como é uma área representada como furo, vai ser menos 800. As coordenadas x do centroide, elas são calculadas, né, considerando, né, o eixo de referência passando aí, né, pelo centro de gravidade, em alguns casos, como o círculo. Né? Já o retângulo, a gente considera o eixo passando aqui pelas extremidades, né, nessa região, dessa região, e o retângulo nessa região. Tá? Então, com forma da gente obter as coordenadas, a gente precisa consultar essas tabelinhas que trazem, né, as coordenadas dos centroides para cada figura típica. Para o retângulo, aqui está como CG, mas é o nosso x-barra também. Tá? CG é uma notação para centro de gravidade, que também é o nosso, representa o centroide, é uma das notações para centroide. Tá? Então, só para não causar confusão, y-barra e x-barra. Opa, inverti aqui. X-barra, y-barra, aqui, y-barra. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o centroide para o retângulo. Né? Considerando que x e y partem dessa região aqui. Né? X e y partem dessas regiões. Então, qual que é a coordenada x-barra do retângulo? Olhando aqui, é essa dimensão b dividido por 2. E a altura é, né, h dividido por 2 vai dar a coordenada y-barra. Então fica fácil. B dividido por 2 é 120 dividido por 2, que é 60. O y-barra é 100 dividido por 2, que é 50. Continuando, vamos para o triângulo. Olhando aqui, nós vemos que a coordenada x-barra é dada pela essa dimensão b dividido por 3 e o y-barra é essa dimensão h dividido por 3. Seguindo a resolução, então, para a figura 2 vai ser, né, essa dimensão aqui dividido por 3. Essa dimensão a gente viu que vale 60. 60 dividido por 3 dá 20, tá? 20. Só que a gente tem que analisar que a figura triangular, aqui, ela está deslocada em relação a essa origem que a gente observa aqui. Então, a gente tem que somar, né, a coordenada pontuada aqui, mais o remanescente. Então, foi o x-barra da figura triangular, foi 60 dividido por 2, mais esse ponto até este, que é 120. Tá? Então, vai ser 60 dividido por 2 dá 30. Ok? Opa, não é por 2, é por 3, que é um triângulo, né? Senão a gente calcula aí o centroide de um retângulo. O retângulo é dividido por 2 e o triângulo por 3. Então, é 60 dividido por 3 mais 120. Aqui vai dar 20 mais 120, 140.
Agora, analisando a coordenada y barra para a figura triangular, é o h, né? Essa altura aqui, dividido por 3. Tá? Então, nós temos que essa altura é 100, dividido por 3, vai ficar, vamos deixar na forma de fração, 100 dividido por 3. Considerando, né, que o y está, né, paralelo à nossa referência y aqui. O y da figura, né? Então a gente não precisa somar. Agora, se ele tivesse deslocado, né, com relação a aqui, tivesse para baixo, né, a gente teria que fazer essa adequação. A figura 3 é o semicírculo. O semicírculo tem como centroide x barra igual a 0. Tá? X barra igual a 0 e o y barra é determinado por 4r dividido por 3π. Voltando aqui, então, se a nossa coordenada x barra é 0, né? Só que o nosso semicírculo está deslocado, né? Porque a nossa referência é aqui. Tá? Então, nós estamos calculando aqui. Então, o nosso x barra é 0 aqui e nós temos essa dimensão aqui. Tá? Então, vai ser 30 mais 30, né? Porque o x barra está nesse 0 do nosso sistema, tá? Porque nós consideramos, para a análise, né, do centro de gravidade, um eixo de coordenada passando aqui, né, pela metade do nosso semicírculo. Tá? Então, a gente está passando por aqui. Opa! Só para não confundir por a questão, né? Então, analisando aqui, ó, o x barra ele está na origem desse sistema de referência adotado aqui. Já o y barra ele está deslocado, né, um pouquinho. 4r dividido por 3π. Então, analisando aqui, né, o nosso x barra é 0, mas nós estamos adotando esse sistema de referência, né, então vai ser 0 mais 30 mais 30. Então, vai ser 60 para o semicírculo. Já o y barra ele está numa posição, né, acima aqui. Então, a gente tem que usar aquela formulazinha, né? 4r dividido por 3π. Tá? Então, 4r, ou seja, 4 vezes o raio, que é 30, dividido por 3π, vai dar 12,73. Tá? 12,73 para o semicírculo. Para nós finalizarmos essa soma, né, esse cálculo das coordenadas x e y do centroide de cada uma dessas partes, vamos para a figura 4 aqui, né, que a gente usa, né, base dividido por 2. Base dividido por 2 para calcular a coordenada x do centroide, mais essa distância até a origem. Então, aqui a base é 20 dividido por 2, então vai dar 10, mais essa distância, que é 120, e nós vamos obter, né, 10 mais 120, que é, no caso aí, 130. Não é 130, né? A gente está analisando este ponto aqui, né? Então, é 10 até essa distância, né? É x barra do retângulo é a base dividido por 2, mais o remanescente. Então, o remanescente considera a partir desse ponto. Então, é desse ponto para cá. Então, aqui nós temos 20, com 60 vai dar 80, 80 mais 30, 110. Então, vai ser mais 110, não 120, como eu havia dito. Então, vai ser 20 agora, né, dividido por 2, mais 110. Aqui nós temos 10, né, mais 110, 120. Tá? Então, tem que prestar atenção, porque a gente acaba confundindo, né, se não analisarmos bem as cotas indicadas na figura, né? Então, é 120. Continuando, vamos calcular a coordenada y
barra para essa figura, né? Que é essa altura dividido por 2, ok? Mais este pedacinho aqui para baixo. Tá? Essa altura aqui é 40, né? Dividido por 2 é 20. 20 mais 20, né? 40 dividido por 2 é 20, mais essa distância daqui para cá, né? Vai dar 40. Então, nós obtemos as coordenadas. Agora, vamos só fazer a multiplicação. Para essa primeira coluna aqui é o x barra vezes a área. E a segunda, o y barra vezes a área. Só para a gente adiantar, eu já vou inserir os valores dessa multiplicação. Esta é o resultado, né? Então, fazendo as multiplicações e depois a gente soma, né? E considerando os sinais aqui, a gente vai ter, né, para essa multiplicação, 959.000 e para essa outra, 650.000. A somatória das áreas e subtraindo os furos vai dar, né, 12.790. Agora, podemos finalizar calculando aí, né, as coordenadas x e y do centroide, né, da figura. Então, se a gente pegar o resultado aqui da somatória dessa coluna, que vai dar 959.000 dividido pela somatória das áreas, 12.790, a gente vai obter o valor de 75. Tá? 75 milímetros. E neste caso aqui a gente tem 650.000, que é o valor dessa somatória, tá? Dividido pela área, que é 12.790, vai nos resultar aí em 50, vou colocar aqui embaixo, 50,8 milímetros. Tá? Tudo em milímetros. Então, essa é a resposta, né, da questão. Vou limpar aqui para ficar claro a resposta. Então, o x barra deu 75 milímetros e o nosso y barra 50,8 milímetros. Então, essa é a resposta final. Bom, o exercício 2 é similar ao anterior, só muda a figura, né? Então, a coordenada x, y do centroide da área sombreada aqui, certo? Vamos continuar. Aqui nós podemos verificar que também trata de uma figura composta. A gente pode dividir ela aqui e transformá-la em 3 partes. A parte 1 é esse retângulo aqui de baixo. A parte superior aqui é um triângulo, a gente vai chamar de parte 2. E nós temos um círculo ou uma circunferência, vamos chamar de área 3. Vamos usar a tabelinha conforme vimos no exercício anterior, certo? E prosseguimos com o cálculo da área. A gente só tem que tomar cuidado com as cotas na hora de efetuar esse cálculo. A base aqui, né, dessa figura 1 vale 100, né? 60 mais 40, 100. Multiplicado por a sua altura, a gente tem a área da figura 1. Então, 40 vezes 100, 4.000. Ok? Deixa eu só arrumar aqui a minha caneta, que está muito ruim de visualizar. 4.000. A figura 2 é um triângulo, né? A base continua 100, só que nós temos que prestar atenção com relação à altura. Essa região toda aqui, ela vale 80. Né? Se a gente observar essa cota aqui, é 40. Então, desse ponto aqui para cima também vale 40. Tá? Então, aqui é 40. 40 e vezes a base, que é 100, 4.000. Né? Então, a área do triângulo é base vezes a altura, dividido por 2. Então, é 100 vezes 40, 4.000, dividido por 2, vai dar 2.000. E a figura 3 é uma circunferência, né? Π vezes r ao quadrado. πr ao quadrado. Vamos colocar aí como em função do π.
Por ser um furo, né, a gente coloca negativo. Então vai ser menos π vezes o raio, que é 20 ao quadrado aqui. Para não ficar com o número fracionário, tá? Fazendo a somatória das áreas, a gente vai encontrar aí, deixa eu fazer a soma aqui usando a calculadora, que fica mais fácil. Π vezes 20 ao quadrado vai dar 1.256,63 mais 4.000. Opa, vamos fazer a conta correta. Isso aqui é negativo, né? Essa área, então, é menos 1.256,63, ok? Somado às áreas anteriores mais 6.000, que vai dar uma área aí de 4.743,3. Então, considerando essa área negativa, a gente subtrai, né? De 6.000 vai chegar a esse resultado. Vamos indo agora em direção às coordenadas dos centroides de cada figura aqui apresentado. Para o retângulo, né, lembrando que o x barra do retângulo é a dimensão b dividido por 2 e o y barra é a altura dividido por 2. Isso aqui para o retângulo. Para o triângulo é dividido por 3. Então, b dividido por 3 e o y barra é o h dividido por 3. E para a circunferência, né? A circunferência ela tem como seu centroide aqui, tá? Neste ponto. Tá? Então, se a gente passa um centro de referência aqui pelo centro da circunferência, x barra e y barra vai ser 0. Então, a gente soma, né, essa distância aqui até y para o x barra e essa distância aqui até x para o y barra. O que eu quero dizer, né? Para o círculo, o nosso x barra vai ser 0 e o nosso y barra vai ser 0. Tá? O sistema de referência passa por esse ponto aqui. Tá? E o triângulo e o nosso retângulo, eles têm como x barra e y barra, né, em relação a esse sistema que nós estamos adotando aqui na figura. Então, nós não vamos precisar somar nada a essas coordenadas. Porém, para o círculo, sim. Vamos, então, seguindo os nossos cálculos. O x barra para a figura 1 retangular é base dividido por 2. A base é 60 mais 40, vai dar 100 dividido por 2, é 50. O seu y barra é essa altura aqui, 40 dividido por 2, vai ser 20. Para a figura 2, é essa dimensão aqui dividido por 3. Então, vai ficar, né, 100 dividido por 3 para o x barra, né, 100 dividido por 3, e o y barra é 40 dividido por 3. Ah, sim, eu tinha comentado, né, que nós não iríamos somar nada em relação às coordenadas do centroide do retângulo e do triângulo, mas do triângulo a gente vai precisar somar aqui na coordenada y barra, porque ele está deslocado, né, em relação à origem. Se a origem iniciasse nesse ponto, né, bastaria a gente pegar, né, o h aqui e dividir por 3 e pronto. Mas como nós estamos a essa altura aqui acima da origem, a gente vai fazer a soma, né, do h, que é 40 dividido por 3, mais essa dimensão aqui, que é 40. Então, vai ser 40 dividido por 3 mais 40. Ok? Indo agora em direção a essa figura do centro, como a gente viu, né, x barra e y barra é 0. Então, para o x barra, com relação à nossa referência aqui, vai ser 0 mais 40. Tá? Então, vai ser 40 aqui. E o nosso y barra vai ser 0 mais essa distância aqui, que é 30. Por fim, vamos fazer as multiplicações das coordenadas
pelas áreas e completar essa tabela aqui. Vou pausar o vídeo e vou preencher, tá, para adiantar o processo. Agora a gente já temos as respostas aqui, né? Somando, né? Aqui nessa parte de baixo a gente soma, né? Conforme foi feito aqui com a área, a gente soma, né? Levando em consideração o sinal negativo quando nós estamos nos referindo à parte 3, que é o furo, né? Que tem o formato de uma circunferência. A gente tem essas respostas finais. Aplicando agora a nossa equação para o centroide, as coordenadas do centroide para uma figura composta, né, a gente utiliza os valores finais. A somatória, né, da multiplicação da coordenada x pela área para o x barra, que vai dar 216.000. A somatória das áreas, que foi 4.743,3. Essa divisão aqui vai nos dar 45,6 milímetros. Repetindo agora para essa parte, que é o y vezes o a, vai dar 149.000 dividido por 4.743,3, que vai nos resultar aí em 31,4 milímetros. Então essa é a coordenada x, y do centroide da área sombreada aqui, tá? Então, era essa a resposta que eu esperava de vocês. Vamos seguindo para a próxima questão. A questão 3 vale 400 pontos. E ela diz o seguinte: calcule os esforços cortantes e momentos fletores e trace os respectivos diagramas de momento fletor e esforço cortante para as vigas a seguir. Então, tem a viga A, que está representada aqui, e a B, que é a próxima parte da questão. Acertando os diagramas de momento fletor e esforço cortante da figura, você pontua aí 200 pontos, tá? Errando ambos, né? Aí a questão é considerada zero, tá? Então, precisa calcular os esforços e determinar os diagramas para pontuar corretamente aí 200 pontos A e 200 pontos B. Então, vamos analisar a viga A. Nós temos uma viga que está sujeita a um carregamento distribuído, né, Q igual a 2 kN por metro. No meio da viga, nós temos uma carga P que é concentrada de magnitude 14 kN. A viga ela tem um vão aí de 5 metros. Então, qual que é o primeiro passo para determinar os diagramas? A gente primeiro tem que determinar as reações de apoio para depois partir para o cálculo dos esforços solicitantes e, por fim, traçar os diagramas. Então, vamos calcular as reações. O cálculo das reações é fazendo a somatória das forças em x e em y e o cálculo dos momentos em relação a um ponto aí da viga escolhido e igualar a zero, porque nós estamos tratando de uma condição de equilíbrio. A somatória, né, das forças em x é zero, né, porque não tem nenhuma reação, né, que está nessa direção aqui. Tá? Então, as cargas elas são puramente verticais. Então, vamos atribuir uma reação aqui que a gente vai chamar de RA, uma outra reaçãozinha aqui de RB, e vamos definir arbitrariamente que elas estão direcionadas para cima. Caso a nossa resposta nos forneça valores negativos para uma dessas reações, é indicativo que o vetor aqui tem que estar posicionado em outra direção. Tá? Então vamos lá. A somatória das forças em y tem que ser igual a zero. Vamos fazer a somatória. Então nós temos RA, quando o vetor é apontado para cima, a gente diz que é positivo. Tá? Então vai ser RA mais RB menos, né? Agora vamos analisar a carga distribuída, tá? Menos 2 vezes 5. Tá? 2 vezes 5 porque é o valor, né, de toda a carga.
Tá? Então, quando a gente multiplica pela primeira do vão, a gente tem a somatória, né, da carga, que vai ser 2 vezes 5 aí, que é 10. Né? Onde essa carga vai estar sendo aplicada? Né? Na nossa análise, fica no centroide da figura. Como é uma distribuição retangular, né, essa carga equivalente aqui vai estar bem aqui, bem no centro da figura. Mas isso é só importante no cálculo dos momentos. Né? Então, seguindo. Menos 2 vezes 5, negativo, porque o carregamento está no sentido contrário aí. Aí seguimos. Menos, agora 14. Tudo isso é igual a zero. A gente pode já obter que RA mais RB é igual a 14 mais 10, né? Que é igual a 24 kN. Ok, ainda não conseguimos inferir, né, os valores das reações de apoio. Vamos seguindo para a somatória dos momentos em relação ao ponto. Vamos escolher o ponto A como nossa referência. Tá? Então, a somatória dos momentos em A é zero. Considerando que a reação A ela passa pelo ponto de aplicação, né, ela não tem um braço de alavanca, então RA, a distância é zero, então o RA não causa momento ali. Por convenção, vamos atribuir como momento positivo a rotação nesse sentido, ou seja, no sentido anti-horário é positivo, ok? Então, seguimos a nossa análise. Vamos fazer aqui RB vezes 5, né? Positivo. Opa, RB vezes 5. RB vezes 5. A carga concentrada é de 14, né? E ela vai rotacionar no sentido contrário à convenção, vai ser então menos 14 vezes 2,5. E o carregamento distribuído, né, vai possuir uma carga equivalente que coincide aqui com a posição da nossa carga concentrada, que é igual a Q vezes 5, né, que vai ser 10 kN. A posição aqui, né, é no centroide, né, da figura, que nesse caso, né, é uma figura retangular. O centroide de um retângulo vai estar a essa distância dividido por 2. Então, vai ser menos 10 vezes 2,5, que é a distância aqui. Tudo isso tem que ser igual a zero. Então, a gente já consegue determinar RB a partir dessa equação, né? Que vai nos dar 12 kN. 12 kN positivo. Jogando agora essa informação aqui embaixo, a gente tem que RA é igual a 24, né, menos RB, que no caso aqui é 12. E nós obtemos que RA e RB, né, é igual a 12 kN, que faz sentido, né, por simetria. Né, considerando que o carregamento está no centro do vão, né, há um equilíbrio aí da estrutura, então RA e RB têm a mesma magnitude. Então já sabemos as reações de apoio. Seguindo o nosso cálculo, vamos determinar os esforços cortantes, certo? Para determinar os esforços cortantes, a gente vai fracionar a viga, né, em duas seções. Vamos voltar a essa imagem? Então, vamos tirar essa informação que está aqui e a gente vai partir para o esforço cortante. Nós sempre fazemos seções de corte em regiões onde há uma variação no carregamento. Então, nós vamos cortar nessa região, né, e nessa outra região, porque aí há mudança de carregamento. Tá? Nessa região, há uma mudança de carregamento, né, do apoio, e depois dessa carga aqui, há uma outra mudança de carregamento. Tá? Então, vamos chamar de seção 1, que é esse corte, né, de seção
seção S1, onde, né, vamos definir uma distância aqui até a seção de corte. Essa distância a gente chama de x, né? E esse x que a gente determinou, ele é maior que zero, né? Sendo zero aqui essa origem, maior ou igual a zero, porém, ele vai ser menor que 2,5, que é essa distância até essa carga, né, concentrada aqui. Então, a seção de corte S1, né, ela está dentro dessa região aqui, porém, antes, né, do carregamento concentrado. Beleza? Então, a gente só vai pegar essa parte da seção de corte, né, e transpor para cá. Então, essa é a parte da seção de corte, onde nosso x é maior que zero e menor ou igual a 2,5. Então, essa é a seção. E assim a gente consegue determinar, né, os esforços cortantes. O esforço cortante, no ponto do apoio, né, a gente já sabe que o esforço cortante aqui é igual à própria reação. Mas nessa região de corte, a gente precisa fazer, né, o cálculo dos equilíbrios. Então, nós temos aqui que o esforço cortante vai ser a reação RA, que é 12, né, mais o carregamento distribuído, porém é uma fração, né, porque nós não estamos considerando a viga toda, então vai ser Q vezes essa distância x, que é a parte de corte, Q vezes x, tá? Lembrando, né, que o sinal aqui tem que ser negativo, porque o nosso carregamento distribuído ele está na direção contrária, que é para baixo. Então, essa é a equaçãozinha do esforço cortante na seção 1, tá? Que depende aí, né, da distância do apoio A. Né? X ele é menor que 2,5 e maior que zero. A gente pode fazer aqui para que na hora que a gente monte o nosso diagrama, trace alguns pontos. Né? Vamos aqui traçar alguns pontos. Então, para a gente definir alguns pontos, vamos escolher pontos interessantes para nós. Quando o x for zero, que é aqui no ponto A, a gente observa, né? Quando o x for zero, vai ficar menos Q vezes zero é zero. Então, nosso esforço cortante aqui vai ser igual a 12 kN, que é igual à reação de apoio, como havia determinado. Certo? E quando for igual a 2,5, né? Que é onde há a concentração de carga. Então, se for 2,5, a gente vai colocar aqui que a gente sabe que Q é igual a 2. Né? 2 vezes 2,5, que é o nosso valor de x, vai ser 5. Né? 12 menos 5 é 7. Então, nós temos alguns pontos aqui que vai ser importante na hora de traçar o momento, o diagrama de esforço cortante. Pessoal, agora a gente vai calcular o momento fletor, né, para a seção de corte S1. Por convenção, a gente atribui que o momento fletor que tende a causar esse perfil, né, ou seja, trações nas fibras inferiores e compressão nas fibras superiores, o momento é positivo. Então, se a gente analisar aqui a reação RA, ela tende a envergar, né, ou fletir essa viga nessa situação. Né? Então, se a viga rotaciona nesse sentido, né, ela tende, né, a tracionar as fibras inferiores e comprimir as superiores. Então, o momento fletor é positivo. Então, em relação à seção S1, né, o momento será, né, RA vezes a distância x, positivo, mais, vamos verificar aqui o carregamento QX. Né? O carregamento QX é o carregamento equivalente, aplicado aqui, né, a uma distância x sobre 2, que é o centroide, né, dessa distribuição. Então, vocês percebem que o ponto aqui que a gente está analisando tem de ser oposto, né, tem de ser contrário. Então, é menos que x vezes a distância, né, que nesse caso aqui é x sobre 2.
Fazendo agora a adequação, né? A gente sabe que RA vale 12, então vai ser 12x menos QX² dividido por 2. Tá? E Q, né, por sua vez, vale 2 também. Então já vamos inserir no lugar de Q o valor da magnitude da carga, tá? Distribuída. Carga unitária distribuída. Tá? Então a gente pode aí simplificar a equação como sendo, né, o momento é igual a 12x menos x². Beleza? E aí, o que eu faço? Né? Agora a gente vai definir, né, alguns pontos importantes. O ponto quando x for, por exemplo, igual a 0, que é nessa reação de apoio aqui, e quando x for igual a 4. E vamos ver qual que é, né, a resposta, né, do momento fletor. 4 não, né, pessoal? 2,5, né? Porque x na seção 1 ele vai de 0, né, até 2,5. Então não pode ser 4. Então a gente monta aquela mesma tabelinha, né, considera, né, quando x aqui no caso é o valor de x, aqui é o valor do momento. Aí usa essa expressão. Quando x for 0, a gente observa que o momento vai ser 0, né, porque é um ponto de apoio. Então os momentos nos apoios são nulos. Agora, quando x for 2,5, a gente vai ter, né, aplicando essa equaçãozinha aqui, vamos encontrar 23,75 kN por metro. Tá? Então, são os pontos que a gente vai usar no gráfico. Vamos seguindo agora para uma outra seção de corte. Né? Então, a gente fez o corte aqui na seção S1, agora a gente vai fazer um corte na seção S2, que vai antes um pouquinho do apoio B. Tá? Então aqui é a nossa seção de corte S1 e aqui a nossa seção de corte S2. Tá? E eu vou trazer isso aqui para essa imagem, que fica melhor para a gente analisar o exercício. Tá? Agora, se nós analisarmos, né, e olhar nesse sentido, né, então voltando aqui para a figura, para exemplificar o que eu estou querendo dizer, vou apagar aqui as anotações. Se eu fizer um corte aqui e olhar do corte para cá, a gente percebe que há um carregamento distribuído, né, que vai estar posicionado uma carga equivalente no centroide dessa fração aqui do carregamento. Nós temos a carga concentrada de 14 kN e aqui a reação RA. Tá? Onde vai estar concentrado a nossa carga equivalente? Onde vai estar posicionado? Né? Então, se a gente tem que o X agora ele passa a ser... Deixa eu apagar aqui, vai ficar melhor. O X passa a ser, nessa seção de corte AC2, né? Ele vai ser maior que 2,5, né? Maior que 2,5, que é essa dimensão aqui. Porém, ele é menor que 5, que é o comprimento total da viga. Tá? Então, ele chega a ser menor ou igual a 5. A gente fez um corte muito antes aqui, né, do apoio. Beleza? Tá? Então, a gente agora tem que verificar onde está posicionado, né, esse carregamento distribuído. Então, o que nós vamos fazer? Vamos chamar de x toda essa distância, né, menor que 2,5. E o nosso carregamento QX, que é a carga equivalente, vai estar posicionada aí em x, né, considerando aqui como sendo a distância x dividido por 2. Tá? Então é isso, a gente traz isso para essa imagem. Tá? Então, essa distância toda aqui até a seção de corte é x. A carga equivalente distribuída ela está posicionada no centroide dessa seção, né? E a distância é x sobre 2. Né? Lembrando que x
ele é maior, igual a 2,5, e menor, igual a 5. Aí vamos fazer os cálculos convencionais, né? O esforço cortante e o momento fletor. Considerando agora todos os esforços que estão incluídos aqui. Então, nós temos RA positivo, né, que é 12. Nós temos QX, que é negativo, né? E o QX aí vai valer 2. Então, já vamos usar os termos numéricos, né? 2x. E o nosso carregamento concentrado é menos 14. Tá? Então, a gente pode aí fazer uma simplificação, dividir tudo por 2, e vai ficar aqui 6 menos x menos 14. Então, essa é a equação que descreve, né, o esforço cortante nessa seção da viga. De praxe, a gente vai definir aí alguns pontos importantes, né, para nosso cálculo. Quando for igual a 2,5 e quando x for igual a 5. Que é o valor de x, aqui é o valor de esforço cortante. Quando x for 2,5, né, aplicando aqui nessa equação, o nosso esforço cortante vai ser menos 7. Quando for 5, vai ser igual, fazendo aqui, vai ser igual a menos 12. Analisando os resultados, a gente pode perceber, né, que o esforço cortante ele vai ter uma inclinação, né, decrescente, né, negativa. Os sinais aqui indicam isso, né? Ele vai ter um comportamento decrescente. Para a gente finalizar, a gente vai determinar, né, o momento fletor nessa seção de corte S2. Indo para a próxima imagem, que aí tem um espaço, a gente vai calcular em relação a esse ponto, lembrando, né, nesse sentido aqui, traciona as fibras inferiores e comprime as superiores. Então, o momento fletor é positivo. Tá? Então, o momento fletor S2 vai ser 12 vezes x, né? Que é a distância até o ponto. Agora, nós temos a carga concentrada, 14 aqui, né? Que está uma distância. Aqui é importante a gente saber que a distância anterior era 2,5. Né? Se a gente analisar aqui, ó, a imagem completa, vou limpar aqui. Considerando a viga completa, era 2,5. Né? Só que nós fizemos um cortezinho aqui e aqui ficou um pedacinho, né? Infinitesimal. E aqui essa dimensão passou a ser x. Então, se a dimensão anterior era 2,5, 2,5 menos x vai ser agora o remanescente. Né? Então, a carga concentrada de 14 ela está a essa distância da seção de corte, 2,5 menos x. Tá? Então, é isso que está representado aqui. Essa é a distância. Ou x menos 2,5, né? Porque x agora é a nossa distância maior. Né? Se fizer o contrário, a gente está calculando outra coisa. Né? Então, lembrando, voltando aqui só para ficar claro. Opa! Deixa eu apagar aqui. Vamos repetir o que foi dito. A distância até a seção de corte aqui vale x, né? E o nosso carregamento concentrado, 14, está nessa posição. Essa posição até aqui é igual à distância x total menos esse pedaço. E aí vai sobrar esse, né? Então vai ser x menos este pedaço aqui, né? Que vai sobrar essa coordenada em relação à seção de corte. Então, é x menos 2,5. Tá? Só para não ficar confuso o que eu disse, né? Que eu fiz o contrário. Analisando novamente, voltamos aqui. Então, aqui já está bem claro, né? E usando um padrão que fica mais legível. Então, vamos seguindo. Então, é 12 vezes a distância x. Agora, isso aqui é menos, né? Menos 14 vezes a distância x menos 2,5. E o carregamento equivalente
vai ser QX, né, com essa distância aqui. Né? Qual que é o valor dessa distância? É x sobre 2, né? Que é metade de x, x sobre 2. Negativo, né? Porque QX está para baixo, então vai ser QX vezes x sobre 2. Lembrando que x é igual a 2, só para a gente não ficar com muita letra aqui no cálculo. Então, a gente já pode simplificar isso aqui, né? E, limpando a equação, a gente vai ficar, se você fizer essa distributiva aqui, né? Aqui vai ficar menos 14x mais 12x, vai ficar, né? Menos 2x. Fazendo a multiplicação de 14 menos 2,5 vai ficar mais 35. E aqui vai ficar x vezes x, x ao quadrado, então menos x ao quadrado. Reorganizar essa equação vai ficar menos x quadrado mais 2x mais 35. Lembrando, né, que o nosso x ele é maior, igual a 2,5 e vai, né, até um pouquinho antes de 5 aí, né? Ele é menor ou igual a 5. Vamos fazer, né, o cálculo dos momentos nessas posições, quando for 2,5, quando x for 2,5 e quando x for igual a 5. X, 2,5, x igual a 5. Aplicando na equação, a gente tem que o momento quando x for 2,5 é 23,75 e quando for igual a 5 vai ser nulo, né? Porque faz sentido, né? Quando for nulo a gente vai estar, né, calculando o momento aqui em cima do apoio, né? Como a gente viu, os momentos nos apoios são nulos. Agora temos condições de traçar os diagramas, né? Vamos fazer isso. Eu vou usar um recurso, né, para que eu consiga traçar de forma bonitinha aí. Você fazendo no seu caderno ou numa folha, precisa usar uma régua para ficar bem feitinho. E eu estou utilizando aqui uma caneta e isso no programa acaba ficando trêmulo, né? Então vamos lá. Então é isso. Agora a gente vai traçar os nossos diagramas. Então, aqui é a viga, né, conforme apresentado na questão. Para a gente traçar esse diagrama, a gente vai criar, né, um eixo aqui. Né? O eixo Y é onde é os esforços cortantes. Para cima, positivo, e para baixo, os esforços cortantes negativos. Okay? E aqui, né, é o comprimento da viga. Tá? Então, eu coloquei aqui uma referência aqui no meio, que condiz aqui com esse carregamento concentrado, e também sobreposto a ele nós temos a carga equivalente aqui de 10 kN. Né? Então a gente vai traçar nesta figura. Eu vou ampliar aqui, vou colocar os pontos que eu quero. Aí depois eu vou usar o recurso que eu disse para a gente traçar. Tá? Então a gente precisa indicar os pontos. Lembrando que aqui nós temos uma reação de 12, aqui nós temos uma reação de 12 kN e aqui sobreposto, né, uma carga equivalente de 10 kN. Tá? Então, qual que é o valor do esforço cortante, né, V, quando x é igual a zero? A gente tinha determinado que ele era igual à reação RA. Né? Então, aqui é igual a 12, neste ponto. E quando x for igual a 2,5, né, ele seria 7 positivo. Então, seria algo aqui. Né? Se a gente fizer em escala, tem mais ou menos essa referência. E, por sua vez, quando x for igual a 5, ele seria menos 12, né, pela nossa referência.
dos cálculos anteriores. Uma forma da gente simplificar isso aqui, né, e entender melhor, a gente pode dizer o seguinte, né? Vou apagar aqui, talvez fique confuso dessa forma que eu estou tentando explicar para vocês. Tá? Mas é assim que a gente pode iniciar. Tá? Então, para a seção 1, a gente tinha aqui, quando x fosse igual a 0, né, a gente teria o esforço cortante igual a 12. Quando ele fosse 2,5, ele seria, né, igual a 7 positivo. Para a seção S2 de corte, quando x fosse igual a 2,5, né, nós fizemos um corte aqui, o esforço cortante seria menos 7. E quando ele fosse igual a 5, que é nesse apoio aqui, ele seria menos 12. Então, assim, acho que fica melhor da gente entender e traçar. Tá? Então, vamos começar com as cotas relativas à seção 1. Quando x for 0, né, o nosso esforço cortante vai ser 12 aqui. Okay? Quando x for 2,5, que é nessa posição aqui, vale 7. Beleza, então já temos esses pontos aqui. 12 e 7. Aí vamos para as informações da seção de corte S2, né? X e V. Quando for 2,5, ele vai ser menos 7, que é aqui embaixo. E quando for igual a 5, vai ser menos 12, tá? Negativo. Agora a gente pode unir os pontos, tá? Une esse ponto e a gente percebe que ele tem uma parte negativa. Agora eu vou usar o outro recurso, né? Vindo aqui, né? Vou usar aqui uns recursos do PowerPoint que fica fácil de ligar esses pontos aqui sem ficar trêmulo. Então vamos ligar os pontos. Então vindo desse ponto a este, né? Aí nós temos novamente que ligar este ponto aqui, né, a este. Para completar, para ficar bonitinho, a gente liga, né, todos os pontos aqui. Este. E vamos ampliar agora para ficar melhor de ver, né? Mostrar aqui para vocês verem. Então esse é o diagrama, tá? Ele vem aqui, tem o valor 12, né? Opa, 12, cai para menos 7, né? Cai para 7 nessa região do centro. E há um carregamento, né, sobreposto aqui. Ele vem, né, decresce para negativo e fica menos 7 até chegar nesse apoio aqui, que ele é menos 12. Então essa é a cara, mais ou menos, né, que eu queria que vocês apresentassem do diagrama de esforço cortante. Aqui é positivo e aqui é negativo. Tá? Então esse é o comportamento. O sinal negativo, né, a gente percebe que vai ter, né, uma parcela do nosso diagrama na parte inferior aqui da linha. Então aqui são os esforços cortantes negativos e aqui positivo. Vamos agora traçar, né, o diagrama de momento fletor. De forma análoga, o diagrama de momento fletor precisa ser referenciado através de um eixo como este. Então nós temos aqui, né, o eixinho traçado, né, onde o eixo Y é o momento fletor. Agora a gente vai inverter, né, sendo essa parte de cima os momentos negativos e essa parte de baixo os momentos positivos, para a gente ter aquele perfil, né, onde as fibras embaixo estão sendo tracionadas e as de cima sendo comprimidas. Tá? Vou colocar aqui, né, os momentos conforme a gente obteve para a seção 1, quando x for 0, a gente viu que o momento é 0, né? E quando x era 2,5, que é aqui no centro, né? Pela seção 1, o momento fletor é dado aí 23,75.
Para a seção S2, né, quando o x for igual a 2,5, né, o nosso momento também permanece, né, em 23,75. E quando for 5, né, ele volta a ser zero. Então a gente vai ter um ponto aqui, né, momento na verdade nulo, né, quando x for zero, para a seção 1, vamos começar com a seção 1. E em 2,5 ele vai ser positivo, né, 23,75. E quando ele for 5, né, para a seção S2, ele vai ser zero. A gente poderia traçar novamente, olhando essa outra fração, que daria os mesmos pontos. Só que o que a gente tem que levar em consideração, né? A equação do momento fletor para a seção S1, ele foi igual a... Deixa eu colocar aqui a equação. 12x, tá? Menos x quadrado. E para a seção S2, a equação do momento foi igual a menos x quadrado menos 2x mais 35. O que vocês podem observar é que não basta eu unir esses pontos com retas, tá? Porque a equação que descreve, né, o diagrama, a curva do diagrama, ela é quadrática. Então, ela não vai ser uma reta, vai ser uma parábola. Tá? Então, vai ter um perfil parabólico aqui. Se a gente unir os pontos, a gente vai ter este perfil, tá? Como sendo momentos positivos. Aqui é 0, aqui é 23,75, que é o momento máximo, e aqui é 0. Então, este era o perfil, né, do diagrama do momento fletor para essa viga. Vamos ver aqui que eu coloquei a imagem junto, mas é isso. Tá? Então, esses são os dois diagramas. Eu vou plotar aqui os dois na mesma imagem, para a gente ficar de forma clara entender, né, o comportamento dos dois. De forma mais bonitinha, né, que nós temos, né, nossos dois diagramas. Tá? O diagrama de esforço cortante e o de momento fletor. Tá? Que é as curvas. Era essa a forma que eu gostaria que vocês representassem. Muitos fizeram um perfil, né, como uma reta. Tá? Mas, né, considerando a equação como sendo quadrática, a gente tem um perfil parabólico. Então é importante vocês observarem a equação, tá? Porque aí ela vai indicar qual que é o comportamento da curva na hora de traçar aqui. Não basta traçar os pontos e uni-los sem prestar atenção na equação que rege cada ponto. Agora a gente vai para a viga B, certo? A viga B é uma situação na qual, né, nós temos um carregamento distribuído de 8 kN por metro entre A e B, um carregamento concentrado na extremidade, né, de 16 kN, e essas são as cotas em relação aos apoios, 4 metros e 2 metros em relação aqui a esse carregamento. Partimos, antes de determinar os diagramas, o cálculo das reações, depois dos esforços cortantes e dos momentos fletores. Então, as reações de apoio, né, vamos ter uma reação aqui RA, uma reação aqui RB, certo? E vamos ter que determiná-las antes, né, de obter os esforços cortantes. Então, RA mais RB, lembrando, né, tem que fazer, para não ir muito rápido, né, a gente vai fazer a somatória das forças em Y igual a zero. Né? Em X não, porque nós não temos carregamentos horizontais aqui. Então vai ser RA mais RB. Aqui nós temos um carregamento distribuído e tem uma carga equivalente que está a 2 metros do apoio A, né, que é o centroide, a coordenada X do centroide dessa viga. Então vai ser 8 vezes a distância, né, em que há esse carregamento concentrado, carregamento distribuído, 8 vezes 4, né, é igual a 32. Então, nós temos menos 32 e aqui nós temos uma carga concentrada de menos 16. Isso aqui é igual a zero.
RA mais RB vai ser 48 kN. Aplicando agora a somatória dos momentos em A igual a zero, vamos escolher esse ponto, né? Com sentido, nesse caso aqui, o sentido horário positivo, né? A gente segue os cálculos. Então, RA não vai gerar momento nesse ponto porque passa por ele. Então, vai ser menos 32 vezes a distância até o apoio, que é 2, né? Que está no meio, né? Então, vezes 2. RB, nesse caso aqui, é negativo também. Então, vai ser menos RB vezes 4. E nós temos a carga aqui de 16, né? Que agora gera um momento positivo. Então, vai ser mais 16 vezes 6, que é igual a zero. RB, fazendo aqui os cálculos, vai ser igual a 40 kN. E RA é igual a 48, menos RB, que é 40, então vai ser 8 kN. Então, nós já temos as reações RA, RB. Vamos partir para o cálculo dos momentos fletores e dos esforços cortantes. Vamos começar com os esforços cortantes. Para isso, a gente vai seccionar a viga em 2 pontos. É onde há mudança de carregamento. Aqui nós temos um carregamento distribuído e aqui no ponto B, a gente vai chamar de seção S1, há uma mudança para uma carga, né, que é constante, né, não há carregamento aqui. E chega nessa outra seção, nós já temos um carregamento concentrado, que é S2. A seção S1, ela compreende a seção que vai de x maior ou igual a zero, que é desse ponto, né, até um pouquinho antes do ponto B, né, x menor ou igual a 4, que é esse comprimento aqui. E a seção S2 vai de x maior ou igual a 4, né, e x menor que 6, né, que é todo esse até um pouquinho antes do ponto onde tem a carga, que é 6. Tá? Então, essas são as seções que a gente vai utilizar. A força cortante V, né, a gente olha para a seção S1 daqui da seção de corte para trás. Então, só há a reação RA e, né, a carga equivalente Q vezes a distância, né, X, que a gente vai dizer que essa distância até a seção de corte é X, Q vezes X. Então, é o que está representado aqui. Q vezes X está a distância X dividido por 2. Né? Então, vai ser 8, né? Vai ser menos 8 vezes X, mais a carga aqui RA positivo. Tá? Então, nós temos, né, essa equaçãozinha para o esforço cortante nessa seção. Vamos calcular, né, considerando a nossa seção que vai de x maior ou igual a 0 e menor ou igual a 4. Quando x for 0, né, o nosso esforço cortante vai ser 8. Né? 8 vezes 0, né? Menos 8 vezes 0 é 0, é 8. E quando for 4, vai ser menos 32 mais 8, que vai nos resultar aqui em 24 negativo. Tá? Então, vai ser menos 24, menos 32 mais 8, menos 24. Para a gente determinar o local onde a força cortante é nula, a gente iguala isso aqui a zero e a gente sabe uma posição dentro de x onde isso aqui vai ser zero. Então, para V igual a zero, nós temos menos 8x mais 8 igual a zero. Então, isso aqui vai ser zero quando? Né? Vai ser menos 8x igual a menos 8. A gente tira esses sinais, né, que temos em ambos os locais, vai ficar 8 dividido por 8, vai dar 1 metro. Então, quando x for 1, né, isso a gente poderia já dizer, o momento fletor é nulo. Tá? Então, isso aqui é importante no gráfico, porque a gente vai ter um ponto aí, né, onde vai cruzar o eixo x lá. Para os momentos fletores, né, cálculo do momento fletor na seção S1, a gente vai aplicar, né, o momento em relação a essa seção de corte.
Então, nós temos 8x, vamos convencionar como positivo para cá, né? 8 vezes x, aqui qx vezes a metade dessa distância, que é x sobre 2, então vai ficar menos qx vezes x sobre 2. Resolvendo aqui, nós vamos ter m, que é igual a 8x, o que vale 8, né? Menos 8, x quadrado, dividido por 2. Tá? Essa é a expressão. Então, se a gente atribuir valor, dividir aqui, a gente chega, né, numa equação mais reduzida, 8x menos 4x quadrado. Fazendo o cálculo aí para x, né, e determinar os valores quando x for 0, 1, 4. Vamos usar o valor de 1, né, porque a gente acabou determinando que quando x for 1, o esforço cortante é 0. Então, vamos usar 1 como referência, sabendo que o nosso x ele vai de maior que 0 e maior que 0, né, e menor ou igual a 4. Então, quando x for 0, a gente vai ter um momento nulo, que é no apoio. Né? Quando x for 1, a gente vai obter o valor aqui, vai ficar 4, né? 8 menos 4, vai ficar 4. Quando for 4, vai ser menos 32. Então, esse é o valor do momento fletor em relação a x, nesses pontos. Considerando, né, que o momento fletor ele tem um comportamento parabólico, né? É uma função de segundo grau, então não vai ser uma reta, né? Então ele vai ter um comportamento de parábola. Seguindo agora para a seção 2, temos que fazer algumas observações com relação, né, às coordenadas agora. Então vou voltar aqui e vou apagar essa anotação para a gente verificar. Então a gente fez um corte bem aqui, né? E vamos chamar essa distância até esse corte de distância x, certo? E aqui nós temos um carregamento equivalente de 32, que está a essa distância desse ponto. Se a gente sabe que esse pedacinho de x vale 4, quanto que vale este pedaço? Né? Que seria isso aqui. Não é mais 2, porque a gente está cortando antes, né, de c. Então, este pedaço remanescente aqui, né, vai ser x menos 4. X menos 4. E agora, este pedaço aqui, né, que é a distância da carga equivalente até o ponto C. Então, vai ser, né, aqui esse ponto é 2 metros, então daqui para cá tem 2 metros, então vai ser, né, esse comprimento aqui vai ser x menos 4, então vai ser x menos 4 mais esses 2 metros aqui. Então, nós teremos x menos 2. Então, essa distância aqui é x menos 2. Só para a gente ter as cotas corretas na hora de fazer o cálculo, né, do momento fletor. Então, o momento fletor, nessa situação, respeita essas cotas. E o corte ficou para x, né, maior ou igual a 4 e menor ou igual a 6. Lembrando disso, tá? Então, o momento fletor m em relação a esse ponto vai ser, né, positivo nesse sentido, tá? Para fins de convenção. Então, nós temos, porque, né, claro, considerando a tração das fibras inferiores e compressão das fibras superiores, né, porque está causando, né, um comportamento de perfil, né, de deformação da linha neutra dessa forma. Né? Então, vamos lá. 8 vezes x, né, em relação aqui, essa carga vai ter uma distância, né, e a carga equivalente vai ser menos 32 vezes x menos 2. Vou apagar aqui para ter espaço. A carga da reação de apoio é igual a menos, não vai ser positivo, né? Vai ser 40 positivo, porque está no sentido, vamos olhar isso, no sentido de tracionar as fibras inferiores, então vai ser 40 vezes x menos 4. X menos 4. Essa é a expressão. Aí a gente tem que fazer a distributiva
para determinar o valor da expressão. Então, vai ficar 8x menos 32x, né? Mais 64, aqui, mais 40x menos 160. A gente chega aí, né? Menos 32 mais 40x vai dar 8. 8 mais 8x, né? Vai dar 16x. Esse 64 menos 160 vai dar menos 96. Essa é a expressão do momento fletor. A gente percebe que ele não é uma parábola, né? Ele vai ser uma reta com uma determinada inclinação nessa seção de corte. Então vamos calcular, né, o momento para x igual a 4 e x igual a 6. E vamos ver qual que é a resposta. Quando x for 4, jogando aqui, vai dar menos 32. E quando for 6, vai dar 0, né? Porque aí vai ser lá na extremidade da viga. Por fim, podemos agora, né, finalizar o exercício traçando os diagramas. Tá? Os diagramas podem ser obtidos a partir dos valores que a gente determinou anteriormente. Então, nós temos um eixo, né, onde vai ser colocado para cima os valores positivos dos esforços cortantes e para baixo negativo. Vamos dividir conforme as seções. A seção S1, né, a gente calculou o esforço cortante para valores, né, 0, 1 e 4. Né? Aí a gente tem esses valores aqui. Ó. Quando foi 0, era 8. Quando foi 4, deu menos 24, certo? E quando foi 1, o esforço cortante foi nulo, né? Para essa seção da viga. Então, vamos deixar aqui na forma daquela tabelinha, né? Que fica mais fácil de ver, né? Vamos pegar isso aqui. Uma caneta, apagar aqui. Então, quando x for 0, a gente vai ter, né, o valor de 8. Né? Quando x for 1, nós teremos 0. E quando for 4, nós teremos menos 24. A expressão que estamos usando, né, em função de x, é igual a 8 menos 8x. Tá? Foi determinado. Então, é uma função linear. Né? Ela vai ser uma reta, vai ter uma determinada inclinação. Quando x é 0, nós temos aqui 8. Né? Quando x for 1 metro, ele vai ser 0, né? Vai estar nesse pontinho aqui. E quando x for 4, que é nesse ponto, ele vai ser menos 24. Tá? Vou apagar esse aqui, questão de cota, né? Não vai ficar fora de escala. Então, vai ser 8, vai ser aqui, 0 aqui. Então, 8, 0 e 24. Indo agora para a seção S2, não está apagando porque é a imagem, né? Então, vamos usar agora para a seção S2. A seção S2, a equação que determina o esforço cortante, na verdade, não é uma equação, né? Para a seção S2, o esforço cortante ele é constante, né? V é igual a 16, né? Faz sentido porque aqui nós estamos tratando de uma região onde não tem carregamento, né? Então, o carregamento é constante. Então, independente aqui de x, né? O esforço cortante vai ser 16. Então, vai ser 16 positivo. Então, é o dobro do 8 aqui. Então, vou traçar aqui 16. Agora é só unir os pontos, né? Vou usar o recurso anterior para a gente unir de forma mais certinha. Então vamos lá, vamos pegar aqui uma linha, né? Então é de 8, passa por 0 e depois vem para o menos 24. E depois, né, como aqui é constante, nessa faixa, né? A gente tem que traçar aqui. Então, desse ponto aqui em diante, né, independente da posição, ele é constante. Então, é isso aqui que representa o diagrama. Então, vou ampliar aqui. É dessa forma
que o diagrama deveria ser construído, tá? Então vamos lá. Ele tem valor 8 aqui, né? Aí ele, quando for 1, ele é nulo, como a gente viu. Aí nessa região desse apoio ele vai para menos 24 e do apoio em diante, né, nós não temos mais um carregamento, ele é igual a essa carga em C aqui. Então aqui ele é positivo, aqui ele é negativo e aqui ele é positivo. Então esse é o diagrama, então tem esse perfil aqui, né? Aqui ele é em função de x, ele varia em função de x, aqui ele varia em função de x e aqui ele é constante, tá? Esse é o perfil. Tem que verificar se o de vocês ficaram com essa cara, né? Muitos não ficaram. Vamos calcular agora, né, desenhar o momento fletor, né? O diagrama do momento fletor. A gente tinha para a seção S1 os seguintes valores, né? Deixa eu só consultar aqui. O momento fletor para a seção S1, quando x era... Opa, estou me adiantando aqui. Quando x era 0, né, o momento fletor também era 0, porque nós estamos analisando neste ponto. Quando x era 1, o momento fletor era 4. Naquele ponto de inflexão, né, onde o esforço cortante é nulo, né, o momento fletor vai ser 4. E nesse ponto aqui, né, na viga, quando foi 4 metros, seria, né, menos 32. Lembrando que a equação de m em função de x obtida foi 8x menos 4x². Então, nós temos um comportamento parabólico, não vai ser uma reta. Vamos traçar os pontos aqui. Quando x for 0 é 0, então ele parte daqui. Positivo é para baixo, tá? O diagrama de momento fletor, positivo para baixo. Então, quando x for 1, o momento fletor ele vai ter um valor, né? Ele vai ter um valorzinho aqui que vai ser 4. Vamos usar a escala, né? 4. Tentar fazer em escala, mas é difícil. Opa! Vai ser 4, né? E quando a posição for 4, ele vai ser menos 32. Vai estar aqui em cima. Menos 32. Depois a gente vai ter que unir isso aqui, né? Então ele vai vir aqui, vai ter tipo uma parábola, né? É uma parábola, né? Que vai ter um ponto aqui, uma curvatura nesse sentido. E agora vamos obter, né, para a seção 2. Limpando aqui, a seção 2, a gente encontrou os valores. Deixa eu pegar a caneta. Para a seção 2, o momento fletor ele era obtido por essa expressão, tá? 16x menos 96, certo? E a gente usou as seguintes coordenadas, né? Quando x era 4, né? Nesse ponto aqui, a gente viu, é menos 32. Né? As equações são coerentes uma com a outra, né? Só que há uma descontinuidade na função, né? Aquela função para a seção S1 ela só vale até esse ponto. Desse ponto ela não tem mais representatividade. Então, desse ponto para cá, a função que rege, né, o momento fletor é dada por essa. E quando for 6, né, nesse ponto aqui, o momento fletor nulo. Então, a gente tem menos 32 e vem para zero. A gente observa que essa é uma função de uma reta. Então, aqui vai ser uma reta, tá, com inclinação. E aqui é uma parábola. Tá? Então, eu vou usar o mesmo recurso para a gente unir os pontos. Vamos lá, vou usar aqui a forma de uma curva. Vamos ver se vai ficar legal. Então, essa curva ela vem aqui, aqui, né? Vamos ver esse aqui. Deixa eu ver se ficou legal o desenho. Vai ser algo assim, tá? Então essa é a curva. Deixa eu só ajustar
Não ficou muito bem feita, não. Deixa eu apagar e desenhar de novo. A curvinha, ela vem desse ponto, é nulo, né? Ela desce aqui até 4 e vem aqui para cima. Ele está dando como se fosse uma reta. Então vou dar um ESC aqui e vou desenhar outra curva aqui para cima. Essa curva. Então ela vem daqui e a outra ela vem para cá. Tá? E ela tem uma barriga. Então vou desenhar uma barriga para cá para ficar legal. Pronto, dá um ESC aqui, ver se ficou legal. Não deu certo não, esse uso desse recurso aqui para o teste que eu fiz tinha dado certo. Mas eu tenho no final então, basicamente o que eu queria desenhar era algo assim, né? Vou desenhar assim que fica melhor a caneta. Deixa eu colocar modo de apresentação aqui. É ruim desenhar isso no computador. Tá? Mas eu tenho o desenho final ali que fica melhor. Então aqui é uma parábola. Aqui é outra parábola. Que tem esse perfil. Tá? Não é uma reta. Muitos não fizeram esse desenho, tá? Só fizeram o diagrama de momento fletor. Não está correto, tem que terminar o exercício, tá? Então é isso, é uma parábola que tem esse perfil e aqui é uma reta, tá? Uma reta. Vamos para o desenho completo, aí fica melhor da gente visualizar. Este é o diagrama de esforço cortante, né? Ficou bem parecido com o que eu consegui fazer usando essa canetinha aqui e o programa, e esse aqui é o diagrama de momento fletor. Né? Então nós temos uma parábola que descreve, né, esse comportamento aqui, né? E aqui é uma reta. Tá? Então vocês tinham que fazer esses diagramas, né? Um esboço próximo a esse. Vamos agora para a questão 4, né, onde a maioria errou porque não soube analisar esse carregamento aqui, que é um carregamento distribuído, porém, no formato triangular. A gente sabe que a carga equivalente de um carregamento distribuído é igual à área, né, que forma esse carregamento. Então, a área desse triângulo é base vezes a altura dividido por 2. A altura é 8. Tá? Aqui nós temos 5 kN, que é uma carga concentrada que está nessa direção. Tá? Essa altura aqui é 8. Fazendo aqui o cálculo, né, onde vai estar posicionado essa carga equivalente? A carga equivalente é igual a 8 vezes 3 dividido por 2, que vai dar 12, né, 12 kN. A posição dela é a posição X do centroide. Então, considerando um eixo de referência aqui, que parte daqui, tá? E aqui o eixo Y, então ela vai estar a B, que é esse lado aqui de baixo, né, a base dividido por 3. Então, vai ser a 1 metro desse ponto. Então, vai estar mais ou menos aqui. Tá? Então, essa é a carga equivalente de 12 kN. E agora não tem mistério. Calculamos, né, as reações de apoio, RA e RB, usando a somatória das forças em X, que no caso não tem, porque não há nenhum carregamento horizontal, a somatória das forças em Y, aí nós teremos o carregamento e a somatória dos momentos. Partindo para a somatória das forças em Y, nós temos RA, RB, 12 e 5. RA mais RB, né, são cargas positivas por causa da direção. RB é negativo, é menos 12. E aqui, positivo, os 5 newtons, porque está para cima. Tá? E isso aqui é igual a zero. O RA mais RB é igual a menos 12 mais 5 vai dar menos 7. Passa para o outro lado, 7 positivo. Fazendo agora a somatória dos momentos, agora vamos escolher o ponto A, tem que ser zero. E a gente isola uma das informações. Então, considerando esse sentido como positivo, nós teremos aqui RB, né, que vai ser negativo. Então, vai ser RB vezes essa distância, 4, 6, né, vezes 6. Aqui nós temos 5,
né? Negativo também, 5 vezes essa distância, que é 4. E a carga é equivalente. Então, se daqui até aqui tem 1 e todo esse comprimento é 2, então ela está a 3 metros do ponto A. Então, vai ser 12 positivo vezes 3. Tá? Porque a carga equivalente está concentrada, né, no ponto 1 metro, mas essa referência de 1 metro é desse ponto para este. Então, essa distância aqui, até aqui é 2, então aqui 3. Tá? Então, vamos ter menos RB, que é igual a 5 vezes 4, 20. 20, menos 20 no caso, né? Então, vai ficar menos 20 mais 36. Menos 20 mais 36 vai dar, né? 36, vai dar 16 aqui. Então, vai ficar... Vamos fazer por partes, né? Para não bagunçar a cabeça de ninguém. Nós teremos aqui menos 6 RB menos 20 mais 3 vezes 12, 36 é igual a 0. Então, nós teremos menos 6 RB. Aqui vai dar 16, vem para o outro lado, menos 16. E a gente corta aqui, converte tudo positivo, porque no final vai ficar um valor positivo. A RB é igual a 16 dividido por 6. Né? 16 dividido por 6 vai dar 2,66. 2,66 kN. Esse é o valor da reação RB. O valor de RA é dado por essa expressão. RA é 7 menos RB. Então, 7 menos RB então, vai ser igual a 4,33 kN. Então, essa é a resposta da questão 4. Para finalizar, a gente vai aqui para a questão 5, que vale 200 pontos. Né? Fizemos um exercício bem parecido com este na aula anterior. Então, ficou bem tranquilo esse exercício, apesar de que 90% da turma errou por uma questão bem tosca do exercício, né? Vou chamar assim, usar um termo vulgar. Então, vamos ler aqui. Para a viga apresentada na figura, determine o valor da tensão normal no ponto D, que é nesse ponto aqui, que está localizado a 2,5 metros do apoio A, e, né, considerando que é uma viga, né, uma viga, então ela tem uma seção transversal aqui, que está representada aqui, é uma seção retangular, e está a 12 centímetros acima do centroide da seção da viga. Então, o ponto D é esse ponto aqui. Né? Ele está a 2,5 metros de A, mas o ponto em questão é 12 centímetros do centroide. Tá? Então, aqui é o centroide, que é 30 centímetros, e está acima, né, desse ponto, 12 centímetros. Então, qual que é a tensão normal no ponto D? A gente sabe, né, pelo cálculo da linha neutra, onde é o centroide vai passar a linha neutra. E aqui as tensões normais são nulas. À medida que a gente vai se afastando da linha neutra, as tensões normais elas aumentam, onde é máxima, né, nessa posição aqui, que são as porções superiores e inferiores da viga. Então, a gente precisa determinar, primeiro, né, as informações da equação da tensão normal. Então, a tensão normal para um carregamento sob flexão é dado por menos m, que é o valor do momento fletor naquele ponto, y, que é a distância, né, que nós estamos calculando, o valor da tensão, que nesse caso é 12, dividido pelo momento de inércia da seção transversal, que é o YZ. Então, nós temos que determinar o YZ e o M. O M é em função do carregamento. Né? Então, o carregamento da viga, considerando, né, que há um carregamento puramente distribuído, e se nós fizermos um corte aqui, nessa região, e olharmos para cá, a gente consegue determinar a equação do momento fletor e assim determinar qual que é o seu valor para a posição aqui. Mas antes disso, temos que calcular o momento, os esforços portantes, né? RA e RB. Nós observamos que nós não temos nenhum esforço horizontal, então esse H aqui é nulo, tá? Então, e há um carregamento distribuído, né? Não há nenhum esforço concentrado, então a viga
vai haver uma carga equivalente aqui na metade, né, em x igual a 3, de 6,5 vezes 6. Tá? 6,5 vezes 6 vai dar uma carga de 39, né, uma carga equivalente aqui de 39 kilonewtons. Tá? Então, essa é a carga. As reações RA e RB são idênticas. Tá? Então, vai ser RA mais RB menos 39, que é igual a zero. RA mais RB é igual a 39. Por haver uma simetria, a gente pode dizer que RA é igual a 39 dividido por 2, que é a metade. Tá? Porque a metade está concentrada nesse apoio e metade nesse outro. A gente poderia fazer o cálculo dos momentos e determinar a variável RB. Tá? E RA usando, né, os cálculos anteriores. Mas, por análise, né, vocês saberiam calcular isso. RA mais RB menos 39 é igual a zero. Aí a gente escolhe o ponto A e calcula os momentos em relação a eles. A gente chegaria, né, que RA é igual a RB e, por sua vez, é igual a 39 dividido por 2 igual a 19,5. 19,5 kilonewtons. Tá? Então, esse é o valor. Agora vamos para o que interessa, né, que é a função que descreve o momento fletor. Então, o momento fletor, fazendo um corte aqui e olhando para cá, a gente vai ter a reação RA, a carga distribuída vezes X, né, porque agora a gente fez um corte, a gente vai ter RA aqui para cima, essa seção de corte. Nós temos o carregamento equivalente, que é igual a 6,5 vezes x. Né? Para x aqui, x maior ou igual a zero e menor que 6 metros. Tá? Então, essa é a função. Então, o momento fletor mx aqui vai ser positivo. Né? Vamos considerar aí o sentido de tração da viga da parte inferior. Então, vai ser RA positivo vezes x. Então, eu vou usar o valor de RA, que é 19,5. Vai ser 19,5 vezes x menos... Aí nós temos aqui x sobre 2, que é a distância, né, do carregamento equivalente. Então, ele está a x. Então, esse ponto aqui é x. E ele está a x dividido por 2. Então, vai ser 39. Aqui 39. Vai ser 6,5. Deixa eu voltar aqui. Vai ser 6,5 vezes x, vezes a distância na qual está aplicada, que é x sobre 2. Assim, nós vamos obter que o momento, né, em função de x, vai ser 19,5x. Aqui a gente vai ter x ao quadrado, dá para dividir 6,5 por 2, e nós obtemos 3,25. Então, vai ser menos 3,25x ao quadrado. Essa é a expressão. O que o exercício precisa é calcular a tensão normal no ponto D, e no ponto D, x vale, né, aqui vale 2,5. Então, se a gente substituir nessa expressão 2,5, no lugar de x, a gente vai ter um momento nesse ponto. Então, vai ser 19,5 vezes 2,5 menos, né, 3,25 vezes, né, 2,5 ao quadrado. E isso vai dar o valor de momento nesse ponto de 28,43 kN por metro. Então, esse é o valor de M nessa posição. Tá? Agora, precisamos determinar o momento, né, de inércia em relação ao eixo Z. Então, vamos lá. Né? O momento de inércia de uma figura de seção retangular é dado por base na figura, vezes a sua altura, h, dividido, né, a altura h ao cubo, tá? Dividido por 12. A base é 20 centímetros, vamos converter para metros.
Então é 0,2. A altura é 60, tá? A maioria colocou aqui 12, não, a altura é da seção da viga. Então é 0,6 metros ao cubo dividido por 12. Calculando isso aí, né, vou limpar aqui para não ficar poluído o desenho. A gente vai ter o IZ igual, né, 0,6 ao cubo vezes 0,2 dividido por 12 vai dar 33,6 vezes 10 a menos 3 metros a quarta. Então, essa é o dado e este é outro dado. Então, agora a gente tem todas as informações para inserir na figura. Tá? Vou apagar aqui e assim a gente consegue melhorar, na verdade, a poluição do slide. Né? Então, a gente só insere as informações. Sigma, que é o valor da tensão normal no ponto D, é igual a menos 28,43. Lembrando que o menos é da fórmula, né? Porque se o y estiver abaixo do nosso centroide, que é a nossa referência, ele vai ser negativo, né? E com esse sinal aqui, vai ficar positivo e a gente vai ter uma tensão normal, né, nas fibras inferiores de tração. Né? Se o resultado dessa equação for negativo, a gente tem um resultado de uma tensão normal de compressão. Então, vamos obter a informação. Menos 28,43 vezes a distância, né, do ponto que a gente está querendo analisar, que é 0,12 metros, dividido aí por 3,6 vezes 10 a menos 3 metros. Então, a gente já vai ter uma tensão de compressão, né? Porque a viga ela vai fletir dessa forma e realmente a parte de cima está sendo comprimida e a parte de baixo sendo tracionada. Só que a magnitude vai ser, né, 28,43 vezes 0,12 dividido, né, por 3,6 vezes 10 a menos 3 igual a menos 947,66 milhões, né? É um valor bem pequeno, na verdade. 947,66 Newton por metro quadrado. Deixa eu usar aqui a convenção de engenharia para ver se esse número está correto. É isso mesmo, tá? Então é um número bem pequeno. 947,66 Newton por metro quadrado. É a tensão de compressão na face superior da viga. Essa é a resposta final, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham aprendido bastante com essa revisão. Qualquer dúvida, tá? Manda lá no grupo da gente. Então, nos vemos na semana que vem com as aulas teóricas. Uma pesquisa mostrou